Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos, um Jesus e Família muitíssimo especial hoje. Isso, hoje estamos com uma pessoa extremamente carinhosa, um convidado que nos foi apresentado pelo nosso irmão Luiz Carlos. E hoje trazemos, então, Eugênio Eustáquio. Eugênio, muito boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Grace, Paulo, uma alegria estar aí com vocês, com essa turma toda aí do Jesus em Família. Que legal. Igualmente, Eugênio, que coisa boa. Bem, hoje, então, nós vamos ser rapidinhos, mas vamos abrir, então, com a nossa prece, porque o Eugênio está nos esperando num lugar muito especial, né, Paulo? Hoje será uma noite emocionante. Pessoal, vamos fazer a nossa prece, então. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós, com muita alegria, abrimos o trabalho de hoje, pedindo assistência de todos os nossos abnegados, benfeitores espirituais, ligados à corrente socorrista de paz e amor, para que neste momento, cada um dos lares aqui conosco conectados, possa receber aquilo que merece, aquilo que necessita, de acordo, então, com o que seja melhor para cada um. Vamos, então, neste momento, nos ligar a Jesus, nosso mestre, e assim dar por aberto o trabalho da noite de hoje, com o nosso querido Eugênio Eustáquio, que nos vai transmitir esse especial no Jesus e Família de um lugar muito especial. Aonde que você está? Conta pra gente, Eugênio. Nós estamos aqui na casa de Chico Xavier, a terceira residência dele aqui em Pedro Leopoldo. Ele viveu aqui de 1948 até 59, a sua partida para Uberaba, e a casa pertenceu até o fim da sua encarnação. E hoje é uma casa que recebe a todos para o estudo do Evangelho, para o estudo das obras do Chico, conhecer um pouco da intimidade do querido médium Chico Xavier. Então, nós estamos aqui nessas energias, nessas vibrações positivas que, com certeza, estão impregnadas aqui nesse local. E nos emociona a todos, eu tenho certeza que todos estão muito emocionados com essa situação e com essa possibilidade de ter você aqui conosco. Querido, para a gente começar, conta um pouquinho aí como é que foi a tua ligação, como é que se dá essa ligação com o Chico? Na verdade, o Chico Xavier, morando aqui em Pedro Leopoldo, meu pai é um antigo morador, e o lugar histórico aqui de Pedro Leopoldo é o Quadro, onde era a fábrica de tecidos, a fábrica têxtil. E ali se formou uma comunidade. O Chico morava no centro, mas uma irmã do Chico casou-se e foi morar na rua onde eu nasci. E ali teve uma ligação maior com a família Xavier, através da Cidália, e do meu pai, que era amigo do Chico, amigo da família dele toda. Então, desde a infância, a gente tem esse contato com o Chico, não sabendo a dimensão daquele espírito, mas era como se fosse um tio muito querido que, depois da partida da Uberaba, visitava periodicamente a nossa comunidade, se interessava pelos nossos assuntos, e era irmão dessa Dália que a gente conviveu a vida inteira. E, a partir daí, nós fomos conhecendo um pouco da história do Chico até nos tornarmos espíritas. Aí conheceu a obra do Chico, o Chico, nesse mandato mediúnico, nesse apostolado que ele teve na mediunidade com Jesus, E aí foi o nosso contato. Então, quer dizer, desde que eu nasci, a gente tem esse contato com o Chico. Agora, aqui em Pedro Leopoldo, depois de adulto e espírita, o Chico passava todo o Réveillon aqui em Pedro Leopoldo. Então, era a época da gente encontrar com ele mais intimamente. Ele ficava numa casa de repouso de idosos, que era da família dele, que acompanhava essa casa aqui. E era aberta ao público, a gente passava uma noite muito agradável. Depois tinha um café, especial, um chá na casa da irmã do Chico. E sempre que ele vinha, ela nos convidava para estar compartilhando essa visita amiga do Chico. Então, foi uma alegria muito grande, até que ele nos permitiu estar no Meimei, no trabalho lá, através do centro onde ele fundou, A gente vai contar um pouco da história. Que coisa linda! Mas então, vamos aos caminhos do Chico Xavier? Vamos sim. Essa reflexão
a gente sempre diz o seguinte, o Chico, a geração mais nova, a geração atual, conheceu o Chico em Uberaba. Muitas vezes as pessoas até confundem achando que o Chico era de Uberaba, porque a história recente do Chico foi toda em Uberaba. O recente que eu falo, quase 50 anos, né? Então, ali estava a fonte, é onde Chico estava. Então, todos procuravam direto na fonte, que era a pessoa dele. Então, ali ele viveu até a sua desencarnação em 2002. E um fato que acontece, depois que o Chico desencarna, né, a história dele é contada, como eu estou contando mais uma vez, né? Todo mundo passou a buscar a história completa do Chico, aí que Pedro Leopoldo foi descoberto como a terra natal do Chico e com metade da sua vida vivida aqui e o início, né, e o encaminhar de toda a sua obra, do seu mandato, todo foi feito aqui. E aqui ficaram os locais onde o Chico transitou. Eu estava lendo aqui agora Caminhos do Chico Xavier. Eu falei, quem sou eu para seguir os caminhos de Chico? Os lugares, pelo menos, a gente pode passar e refletir o que foi realizado em cada lugar que o Chico aqui deixou a sua mensagem, deixou o seu trabalho, deixou a sua energia, né? E uma reflexão para todos nós, né? De uma vida de simplicidade, de amizade, de amor ao próximo, de amor a Jesus, né? E fidelidade da doutrina. Bom, vocês estão vendo aí a estação de Pedro Leopoldo, né? Ela continua do mesmo jeito até hoje, um lugar muito bem cuidado, muito bonito. E aqui a cidade de Pedro Leopoldo, onde Chico nasce em 1910. Esse é o doutor Pedro Leopoldo. Ele foi um engenheiro da Estrada de Ferro, né, que trouxe a comunicação, né, pela via ferroviária para Pedro Leopoldo. Aí foi uma homenagem prestada a esse engenheiro, né, da companhia férrea para a cidade, e perdura até hoje o nome Pedro Leopoldo. O Chico nasce nessa casa, é uma casa germinada na rua de São Sebastião, a rua em frente à igreja, a nossa igreja matriz, como vocês podem ver numa foto quase sumindo, mas ela está aí. É a foto da época, né? A foto mais antiga. E Chico aí nessa casa que ele nasce, né? Do seu pai João Cândido, Maria São João de Deus, que constitui a sua primeira família. Que, como a história nos conta, né? A Maria São João de Deus desencarna, Chico, aos 5 anos de idade, foi viver com a madrinha, e depois, em segunda núpcias, o pai casa com a Cidália Batista, que foi a segunda mãe do Chico, né? Um espírito afim que veio auxiliá-lo e formaram da sequência da família. A gente não fala segunda família, que a família foi uma só. Ela teve a caridade, o amor de reunir todos os filhos, né, junto ao seu seio materno e da sequência na criação. Daí a gratidão e o amor que Chico tem por esse espírito da Cidália Batista. E essa história se dá aí em 1910, com o nascimento do Chico, nessa rua de São Sebastião. A história anda, nós temos aqui a Escola São José, é a escola onde o Chico estudou. Evidentemente, essa foto que nós apresentamos aqui é da escola atual, e essa foto mais embaixo, do lado esquerdo, mostra as primeiras turmas que formaram nesse grupo, evidentemente, que era em outro local, mas ficou o registro histórico, devido ao Chico, né, ainda criança, escrever aquele poema que recebeu as honrarias do prêmio, né, e que ele não, desde então, a universidade dele não permitiu que ficasse calado. Ele falou que não era dele, que ele havia recebido aquelas linhas, né, onde já começava a testar a sua mediunidade, a sua comunicabilidade com os espíritos. E anteriormente também mesmo pela visão da mãe, né, que ele passou a ver e ela passou a orientá-la, já preparando-o para a sua missão. Tanto é que o segundo livro, que é escrito por Chico, é Cartas de uma Morta, que é da sua mãe, que o acompanhava, evidentemente, da espiritualidade.
Então, esse aqui é o local onde se passou, historicamente, esses fatos na vida do Chico, ainda criança. Aqui é a fábrica de tecidos, lugar que eu tenho muito carinho. Meus irmãos, todos foram tecelões nesse local. Eu nasci nessa região, como eu falei antes, né? Era a indústria que nós tínhamos aqui em Pedro Leopoldo. Então, esse é o local histórico que a gente chama do quadro. O Chico trabalhou aí no período, né, da infância dele, aos 10 anos de idade, se não me engano. Então, nessa época que ele foi encaminhado para trabalhar na fábrica de tecidos, devido às suas manifestações, à sua conduta mediúnica, digamos assim, na infância, e contando com a incompreensão do pai, que achava que ele era louco, o matriculou para trabalhar nessa fábrica. Devido à alergia do pó de algodão, o Chico não pôde continuar, mas ele chegou a trabalhar nesta fábrica de tecidos. Nós temos aqui uma foto do Arquivo Geral do Leão. Eu vou falar um pouco desse arquivo, que conta a história de Pedro Leopoldo, dessa época do Chico. E o interessante é que a gente vai verificar esse arquivo do Geraldo Leão, que é o responsável, né, é o colecionador, o historiador, a gente vê que a história de Pedro Leopoldo se confunde com a história de Chico Xavier, né? Então, é um dos locais também que a gente inclui nos caminhos de Chico, e é um local onde tem um acervo muito grande da vida do Chico, dos familiares do Chico e de Pedro Leopoldo. É um lugar muito bom para se visitar, né? Esse arquivo, onde contém todas essas fotos. É um arquivo que tende a expandir. Hoje ele fica no espaço da Unimed, que é cedido pela Unimed, e recebe os visitantes que vêm aqui a Pedro Leopoldo. É um lugar interessante de se ver, né? Então, depois da fábrica de tecidos, o Chico, não podendo ficar, o padrinho dele o convida para trabalhar como balconista em uma venda. O que era uma venda? Vendia de tudo, as vendas de antigamente, né? Vendia do aperitivo à carne defumada. Então, o Chico ali trabalhava e convivia com a comunidade, né? Já na sua adolescência. E foi o apoio que ele recebe desse padrinho, que lhe oferece esse emprego, né? Datado década de 30, se não me engano, por aí, né? Que ele começou a trabalhar lá. E o Chico, devido às questões que aconteceram com a irmã nessa época, que ele ainda trabalhava ali, é que Chico inicia a sua tarefa mediúnica. A sua irmã, Maria da Conceição, Tiquinha, né, que ela também tinha problemas mediúnicos, vamos falar problema mediúnico, antigamente era um problema. Hoje a gente até enxerga como uma boa solução para muitas coisas, né? Mas a incompreensão né, da cidade, todo o movimento católico, pouco conhecimento da mediunidade, do processo obsessivo, o Chico recebe essa incumbência de acompanhar a irmã para que fizesse um tratamento numa cidade próxima aqui chamada Cordisburgo, para que esse casal, o Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio, que tinham já o conhecimento espírita, pudesse fazer um auxílio a essa irmã dele. Então, o que acontece? O Chico que acompanha a irmã para esse tratamento, que era numa fazenda, para o tratamento da obsessão, num processo, né, da desobsessão, que hoje a gente conhece muito bem. Então, o Chico, através desse contato com o casal, Hermínio, ele fica nessa fazenda um período. E é ali que ele vai tendo contato com a doutrina espírita na primeira vez. E acredito que ali ele começa a compreender a si mesmo, porque aquele casal de imediatamente identificou, através dos mentores espirituais, né, que orientaram esse casal, que Chico era um médium potencial,
e que estava precisando de instrução, apoio e acompanhamento para iniciar sua tarefa mediúnica. Tanto é que o filme Chico Xavier relata a dona Carmen, né, ordenando o Chico a pegar lápis e papel. Vocês devem lembrar da cena do filme. Então, foi esse casal. E esse casal, a partir que o Chico, vendo o potencial mediúnico de Chico, as orientações dos mentores espirituais, esse casal não só iniciou Chico no local, e depois Chico retorna para lá para começar, né, para continuar o entendimento, e o que acontece? Esse casal se muda para Pedro Leopoldo, do lado da casa de Chico, para que pudesse acompanhar de perto, né, o início da mediunidade de Chico Xavier. Quer dizer, tudo dentro de um plano espiritual, né? Tudo dentro de uma organização espiritual que trouxe esse casal que deu apoio incondicional a Chico no início do seu trabalho, acompanhando, inclusive, a fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga, a primeira instituição fundada por Chico aqui em Pedro Leopoldo. Então, esse casal ele tem um papel muito significativo, né, no início do trabalho mediúnico do Chico. Esse casal fica por alguns anos aqui em Pedro Leopoldo, depois vai morar em Belo Horizonte, trabalhando junto também às tarefas da União Espírita Mineira em Belo Horizonte. E o Chico, depois dessas experiências, ele tem a visita, né, da Rainha Santa, a Isabel de Aragão, que é considerada a sua, vamos dizer, a sua orientadora no campo assistencial. Ele, em sua residência, no dia 8 de julho, ele vê esse espírito adentrando ao quarto que ele dormia. E história contada por ele mesmo, né? As vibrações daquele espírito fez ajoelhar de imediatamente, postar diante daquele espírito sem saber quem era, né? E é aí que ela fala que ele ia reconhecer que já tiveram outras experiências, que ele não estava lembrando dela. E depois que ele foi revelado que era a Isabel de Aragão, a rainha que reinou com o coração, né? Que veio auxiliar e aconselhar o Chico a iniciar paralelo àquele trabalho que ele estava da mediunidade, o trabalho assistencial aos necessitados, desenvolvimento do próprio coração na caridade e tudo mais, né? O que deve ter sido fácil a resposta do Chico aos espíritos. A gente é muito relutante, mas o Chico, né, o espírito iluminado, entendia a mensagem de imediato, né? Tanto é que ele fala com a Isabel: se eu não tenho nem para mim, como eu vou distribuir? Ela falou: pegue o que você tem de vida, o resto virá. E a gente viu a obra do Chico, quando a gente olha no final, quanto benefício não só espiritual que a obra do Chico trouxe para todos nós, mas também o benefício assistencial que ele fazia pessoalmente e que a sua obra mediúnica também levou a várias instituições a possibilidade de uma assistência fraterna maior. Então, começa nesse 8 de julho de 1927. A partir daí que é fundado, então, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, a primeira instituição fundada por Chico, que veio ter uma sede primeira, uma casa menor, onde era a casa do José Xavier, irmão dele, e depois essa sede que nós apresentamos aqui é a sede atual, que foi inaugurada em 1950, que é o local onde era aquela casa que a gente mostrou no início. Ela foi demolida, né, e foi feito a sede do Luiz Gonzaga, que já funcionava desde 1927, num local pequeno, mas mais à frente a gente vai poder ver essa sede inicial. E essa é a atual. Então, a casa do Chico foi construída em frente, uma outra casa, né, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, mas a casa mesmo original foi a casa onde Chico nasceu, que virou o primeiro abrigo, né, a sede do Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado em 2 de abril de 1950, a nova sede. Então, esse aqui é um dos locais onde Chico muito trabalhou, né? Aqui o Chico realizava as reuniões segundas e sextas-feiras,
que eram reuniões públicas de passes, e psicografia e receituário. O Luiz Gonzaga ele teve essa função e tem essa função até hoje, né? Das reuniões públicas de passe, mas com o Chico havia psicografia e receituário, né? Através dos espíritos que ali comunicavam, principalmente de Dr. Bezerra de Menezes, que conduzia esse trabalho de receituário do Chico. Aqui, o Luiz Gonzaga, né, recentemente, em 2010, fundou o Memorial também, né, trazendo um pouco da história do Chico no local, né, que é feito um memorial anexo ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, né, para aqueles que venham buscar um pouco de Chico. Na verdade, eu brinco muito com os turistas que vêm aqui. Vocês nos obrigaram a correr atrás de muita coisa do Chico, porque vinham conhecer o que a gente vai apresentar. Então, para nós também aqui de Leopoldo, foi um incentivo, um estímulo muito grande, né? E aqueles que tinham ou que têm alguma coisa do Chico se disponibilizaram, e aí a gente vai formando, resgatando também, junto a todos que aqui vêm visitar, a história do Chico. Então, o Luiz Gonzaga ele inaugura esse memorial também para visitação. E vamos chegar, então, no lançamento do primeiro livro do Chico, Parnaso de Além Túmulo, publicado no ano de 1932, concluído em 1931, publicado em 1932. E o interessante desse livro é que o Chico fazia o seu trabalho ocultamente, digamos assim, né? Ele não foi procurar a publicação de livro, ele mesmo queria publicar, como a gente vê, né? Ele fazia os livros costurados à mão. O Chico, jovem, né? Em 1931, ele tinha completado 21 anos, ele começou aos 17 anos, ele já tinha 4 anos de exercício mediúnico, que a gente pode voltar à história e ver as orientações que ele vai recebendo, e ele escreve esses poemas dos poetas luso-brasileiros, conhecidos mundialmente, né, recebendo psicografias. E que desperta também aí o interesse. Olha, um rapaz de pouco estudo, pobre, né, sem uma cultura, digamos assim, nessa encarnação conhecida, né, que é óbvio que o Chico tinha toda a cultura, inteligência, o conhecimento muito mais elevado que qualquer que procurasse um estudo mais sério, e com essa possibilidade, esse canal mediúnico aberto, despertou o interesse do presidente da FEB, que veio, e foi ele que convenceu a Chico de autorizar a publicação daqueles textos. Por quê? O Chico vivia os seus conflitos, as suas perseguições e falta de compreensão. Nós estamos falando na década de 30, o catolicismo imperava, né? Não existia o espiritismo como um movimento que existe hoje. Eram os diferentes. E até hoje nós lutamos com os diferentes na sociedade. Ainda mais em termos religiosos, que muitas vezes o fanatismo impede uma visão mais clara. E o Chico, né, foi convidado a esse trabalho. Aí o presidente da FEB nos escreve o seguinte na apresentação do Chico no livro. Foi por assim pensarmos que conseguimos vencer a relutância do médium em sua natural modéstia para lançar ao público, em geral, e aos confrades, em particular, esta obra mediúnica, que, claro, certo ficará como baliza fulgurante na história a tracejar do espiritismo em nossa pátria. Olha a previsão, né? Um rapaz de 21 anos, uma primeira obra, e tem esse depoimento, que ia ficar como baliza fulgurante na história do espiritismo que iniciava no Brasil. E não foi mentira, né? Essa primeira obra do Chico, do Parnaso de Além Túmulo, é uma obra histórica nesse sentido, não só pelo início da mediunidade de Chico, mas pelo conteúdo, né? Houve um trabalho muito grande da espiritualidade junto
a esse lançamento, acredito eu, porque esse livro, os espíritos eram conhecidos, né? Assinar Humberto de Campos, Antero de Quental e outros mais que vão por aí, Olavo Bilac, não sei quem, foram muitos, né, que escreveram ali. Era uma situação difícil. E esse livro foi submetido à avaliação da Academia Brasileira de Letras. Porque um poeta, né, ele tem o seu estilo, a forma, né, de manifestar o seu sentimento, o assunto que eles tratam mais, enfim. É uma literatura que tem uma identidade pessoal de cada um desses poetas. E Humberto de Campos, ainda encarnado, ele viu o Parnaso, ele que era da Academia Brasileira de Letras. E o que ele fez? Ele declarou no jornal que as mensagens recebidas, né, as mensagens publicadas, ele não falou recebida, representavam realmente uma originalidade aos poetas atribuídos. Ele fez uma avaliação técnica, não da mediunidade. Então, olha que importância que foi esse livro, atestando a mediunidade, né, a imortalidade da alma, e atestando a capacidade mediúnica, a possibilidade mediúnica do médium Francisco Cândido Xavier na sua originalidade, na recepção daquelas mensagens. Então, por isso que ela virou, essa obra virou a baliza fulgurante na nossa história, né? E na história de Chico Xavier, evidentemente, um rapaz de 21 anos. 21 anos a gente sabe que é a maioridade, né, gente? Então, ali já era responsável pelos seus atos. Então, ele assume a sua trajetória com um brilho, né, que nós podemos conhecer hoje. E o presidente da FEB, ele relata que ele não sabia como apresentar o Chico numa obra que não precisava de apresentações. Então, ele fala uma coisa bem interessante, que a obra dispensava apresentações, porque todos eram conhecidos, aqueles que assinaram os poemas. Mas a ferramenta não. Então, como apresentar uma pessoa, né, do quilate mediúnico de Chico, mas a condição social que não correspondia àquele quilate, podemos assim dizer, o que não atrapalha em nada, a gente sabe, mas socialmente, no meio acadêmico, né, poderia ter uma reflexão contrária. Então, o Chico envia para ele a própria apresentação, que está no Parnaso. É o único livro que Chico se apresenta, né? E o presidente da FEB ainda fala o seguinte, que no conflito dele, candidamente chega a apresentação do próprio Francisco. É bonito essa relação, né? Desse início da sensibilidade para o desenvolvimento da tarefa mediúnica do Chico. E o Chico, nessas Palavras Minhas, que está no prefácio do Parnaso, ele fala sobre a questão da irmã, que levou ele ao conhecimento da doutrina dos espíritos, levou-o à mediunidade, e ele falou que ali instalou uma fé inabalável a ele, que ia acompanhá-lo até o fim dos dias. Isso Chico aos 21 anos. E ele cumpriu o que escreveu. E falou que ele não estava vindo a público para buscar publicidade. Ele já tinha aprendido que as mesquinharias da terra de pouco valiam, mas que ele vinha desenvolver um trabalho. E ele fica preocupado do não entendimento. Preocupado não, ele sabia que muitas pessoas não teriam o entendimento do trabalho dele. Aí ele escreve o seguinte, que ele sabia que muitos, né, teriam resíduos dele, mas acho que isso aqui está um pouco mais na frente. Então, nessa fase é que o Chico estava na reunião do Luiz Gonzaga, nesse cenário, digamos assim, né? E ele fala, nossas reuniões contavam assim, um grande número de assistentes, quando ele começou, Luiz Gonzaga.
Porém, a moral profunda que era ensinada, baseada nas páginas esplendorosas do Evangelho de Jesus, parece que pesava muito. E, decorrido 2 anos, os assistentes de nossas sessões de estudos escassearam, chegando ao número de 4 ou 5 pessoas, o que perdura até hoje. Isso foi no lançamento do Parnaso, já fundado Luiz Gonzaga. Então, a gente acha que tudo começou com tanta facilidade, não. Foi com uma persistência e amor mesmo ao trabalho, né, e a própria missão que lhe foi delegada. Ele fez questão de narrar isso no prefácio do Parnaso, né, que era difícil seguir a moral de Jesus. Já deu uma mensagem para nós espíritas, né? Para não desistirmos, lutarmos, porque aconteceu que ele ficou sozinho. E teve reuniões em que Chico estava sozinho. Tem relatos dele que ele não tinha ninguém para ele falar na reunião pública, e ele lia o Evangelho e falava sozinho. Depois ele reclamou com o Emmanuel. Emmanuel, o pessoal já não me acha normal. E eu fico aqui num salão falando sozinho. É. Aí o Emmanuel falou com ele, agora vamos ampliar a sua visão espiritual. Aí estava aquele monte de espíritos escutando, que eram aqueles que reencarnariam em tarefa espírita. Ele estava preparando. Olha que interessante, né? Aí que o Chico persistiu e conseguiu, né, a chegar onde chegou. E nesse prefácio ainda, ele ainda fala uma coisa interessante, que é o que eu ia dizer aquela hora, né? Em que alguns despertarei sentimentos de piedade, e noutros risinhos ridiculizadores. Há de haver, porém, alguém que encontre consolação nessas páginas humildes. A falta, né, o entendimento da tarefa, como aconteceu, né, nós temos a entrevista do Davi Nasser com ele, que foi de deboche. Ele teve uma perseguição, né, e também a compreensão nossa naquela época não era, né, de entendimento da doutrina como ele teria. Então, ele preveu isso, mas isso nada ia impedir ele, não. Ele ia dar sequência. Se servisse para um, já estava ganho. Né? Então, a gente, às vezes, preocupa muito com a proporção das coisas. Não, a gente tem que fazer, né, o que puder. E depois desse cenário todo, é que ele avista Emmanuel. Né? Em dezembro de 1931, essa foto aqui do lado esquerdo é do açude, é a foto original da época, em que Chico fazia uma trajetória que, infelizmente, hoje ela não é aberta mais. A última vez que eu passei por esse caminho foi em 2010, no centenário, que a entrada para esse caminho era na fábrica de tecidos, naquela foto que eu mostrei o local histórico. Então, ali se entrava numa vegetação maravilhosa, no som das águas, e Chico ia ali meditar, ia ali concentrar. Evidentemente, devia ter suas comunicações espirituais, tanto é que Emmanuel, nesse ambiente, é que conseguiu aparecer para Chico pela primeira vez e assumir o compromisso, né? Rogar a Chico que assumisse o compromisso com ele da tarefa mediúnica a partir dali, né? Que seria... acho que Chico já tinha passado por todas as experiências, né? Igual Chico chega a narrar. Se ninguém acreditar na minha mediunidade, eu sou obrigado a acreditar. Porque como que eu vou arrumar tanta coisa? Né? Ele dessa. Se ninguém acreditar, eu sou obrigado a acreditar, né? Devido à vivência e à realidade que ele, né, viveu a sua mediunidade. Então, a partir daí, começa o Emmanuel, como seu mentor espiritual, a orientar, a realmente trazer a orientação de toda a tarefa do Chico. O Chico, algumas vezes, querendo fazer coisas diferentes, Emmanuel, né, pedindo a ele que continuasse, que ele ainda tinha algumas coisas a sincronizar para que recebesse romances, né, que era um desejo do Chico, foi acontecer só mais adiante, e Emmanuel promete tudo isso a ele, e a trajetória do Emmanuel com o Chico todo mundo conhece, né? O Emmanuel fez um contrato de 30 livros,
completou os 30, Chico foi ver com ele, já tinha acabado, e passou para 50, aí chegou aos 50, passou para 100. Aí Chico falou, e se eu não quiser mais? Eu falei assim, eu disse a você que você já está desapropriado do corpo. Se você não der sequência, você pode perder o corpo. Então, sua tarefa é essa. Aí, como disse, então nós continuamos, né? E continuou a tarefa dele, que chegou a 525 livros atualmente, né, atribuídos a Chico Xavier. E é uma produção fantástica. Aqui na casa do Chico, nós temos a coleção completa dos livros do Chico, da obra dele, e a gente vai observando quantos livros no ano, às vezes 4, 5 livros em um ano. Era uma produção muito intensa, né? Uma dedicação total. E toda essa repercussão da tarefa do Chico, que a partir do lançamento do Parnaso, né, foi conhecido, a declaração de Humberto de Campos, enfim. Em 1935, o Globo envia um repórter a Pedro Leopoldo para fazer uma reportagem investigativa. O nome dele é Clementino de Alencar. E ele veio saber sobre o fenômeno Chico Xavier. E é interessante, né, a condição de Chico, um rapaz pobre, trabalhando numa venda. Eles nem procuraram Chico, procuraram o chefe da coletoria, que era o homem mais importante da cidade. Chico respeitava todos, que convida Chico a vir à coletoria, manda um recado que alguém queria falar com ele. Então, era esse repórter. E ele recebe o aval de Emmanuel para que iniciasse o trabalho. E o Chico, até no meio do caminho, ele quis desistir, porque a publicidade se tornou muito intensa, a perturbação, digamos, aumentou, e ele achava que deu um avanço, né, na apresentação do Chico no Brasil, que nós estamos falando em 1935, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha Zoom, não tinha nada disso, né? Televisão não tinha nada, tinha jornal. E o jornal o Globo era que circulava no país todo. Então, por isso aí uma reportagem com o Chico, ele ficou aqui de abril a junho, acompanhando todas as reuniões do Chico, com autorização de Emmanuel, e as reportagens ele enviava semanalmente para o jornal o Globo. E é interessante por que Emmanuel autorizou, né? Foi um repórter que passou a nutrir uma admiração muito grande pelo trabalho do Chico e fez reportagens fidelíssimas à maneira do Chico trabalhar, fez com admiração, né, sobre o trabalho do Chico. Então, essas reportagens foram convertidas em livro, e chama Notáveis Reportagens com Chico Xavier. Está a coletânea, a história toda dessas reportagens, que é muito interessante ser lido, esse livro que narra, o próprio Chico narra a sua condição. Então, foi uma experiência que também causou uma grande publicidade na figura de Chico Xavier. A partir daí, que Chico passa a ser reconhecido no Brasil todo, né, e aumenta aquela procura das chamadas caravanas que acompanhou Chico a vida inteira. Inicia através dessa apresentação. E nessa época que o Chico vai trabalhar na Fazenda Modelo, né? No Ministério da Agricultura, ele trabalhou como escriturário até a sua aposentadoria, né? Deve ter iniciado em tarefas menores e através do convite do Dr. Rômulo Joviano, que era espírita, ajudou, né, no trabalho do Luiz Gonzaga, na fundação da nova sede, enfim. Eu sempre comento isso no entendimento que a gente tem, que o Chico, a sociedade ainda cobra muito. Ainda tem aqueles que influenciam a sociedade, né? O Chico, não. Ele vem influenciar depois. Nessa época, chega o Dr. Rômulo Joviano, que o acolhe, dá ele emprego, e um outro que aproxima dele é o Zeca Machado, que era o gerente da Companhia Têxtil aqui de Pedro Leopoldo, que era espírita, era mais velho que Chico, e foi trabalhar no Luiz Gonzaga com o Chico. Então, o Chico teve também esses dois escudos para sustentar,
espiritualidade não abandona ninguém, né? Então, ele teve esse sustentáculo de espíritas, não é por questão social, mas que tinham um prestígio na cidade, né? Eu acredito que isso deve ter auxiliado assim, um pouco o caminho do Chico para que ele pudesse caminhar também, né? Então, a Fazenda Modelo, ele trabalhou lá esse tempo. Aqui é uma foto da fazenda, da época, né, como era lá. E toda essa repercussão da obra do Chico levou àquele caso conhecidíssimo da psicografia ante os tribunais, né, do Miguel Timpone, que é o livro que conta o caso Humberto de Campos, onde a família de Humberto de Campos, a viúva, requer os direitos autorais da obra que Chico já tinha psicografado, né? Dentre elas, Novas Mensagens, Boa Nova, Reportagem Além Túmulo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Crônicas de Além Túmulo. Então, quer dizer, é um livro que atestaram que era o próprio Humberto de Campos, tinha uma vendagem boa, né? Tem até um caso do Chico, ele contava do pai, né? Que comentavam muito que os livros estavam vendendo bem, Chico naquela pobreza. E Chico conta que ele estava dando, o pai adoeceu, que ele estava dando um banho íntimo no pai, no quarto, o pai estava acamado, que o pai dele falou: meu filho, estou ouvindo falar que seus livros vendem muito bem, que ajuda muita gente, porque nós somos mais necessitados, por que não ajuda a gente também? O Chico falou: não, meu pai, isso não, o que eu faço não tem paga. Então, é para ajudar os outros, né? E viveu na dificuldade com o pai, contando, ele mesmo conta a história, né, com a caridade dos amigos, dos credores que esperaram até que se recuperasse para que pudesse quitar as dívidas. Então, esse caso também foi um momento de muito sofrimento para Chico, que passou por um processo junto à FEB, e também ela tem um fato interessante, porque o Miguel Timpone, ele usou o argumento, né, que se eles dessem o ganho de causa para a viúva, autenticando a obra de Humberto de Campos no tribunal, que eles também deveriam atestar a imortalidade da alma. Talvez algum juiz hoje até desse essa sentença, mas, quer dizer, o juiz naquela época, como que ele ia atestar e dar o ganho de causa? Né? Mas aí encerrou o processo, mas ficou a jurisprudência. A partir daí que todo médio é dono da sua obra. Pode falar que é falso e tudo, mas é dono da obra, faz o que quer com aquela obra, né? E o que facilitou o trabalho de todos os médiuns, né, para assumirem suas responsabilidades. Uns com mais, outros com menos. Mas é desse jeito. Bom, e eu do Brasil, Coração do Mundo, que é um livro belíssimo, né, que conta a nossa história, eu identifiquei Chico através dessa fala, que eu acho que falavam do Chico. Lá, é claro, a descida de Bezerra de Menezes, né, para o desenvolvimento da doutrina espírita. Mas no capítulo Espiritismo no Brasil, tem uma frase lá que eu atribuo que falavam de Chico com descrição. Médios das mais obscura condição social e das mais humildes profissões a se constituírem instrumentos admiráveis nas mãos piedosas dos mensageiros do Senhor. Não é a definição de Chico, gente? É verdade. Né? Então, eu acho que ali, discretamente, eles falaram que ia surgir isso, mais tarde a gente ia saber que era o Chico mesmo. Bom, nesse cenário todo, o Chico já trabalhava segunda e sexta no Luiz Gonzaga, ele tinha o culto no lar da Fazenda Modelo às quartas-feiras, local onde ele recebeu várias mensagens também, né? Vale a pena a gente ressaltar. Lá ele recebeu o Paulo Estevão, a Vinha de Luz lançou uma coletânea de mensagens e instruções que foram ditadas durante esses cultos, inclusive a previsão da vinda de André Luiz a ter contato com Chico para iniciar a obra da vida no mundo espiritual. Então, o Chico tinha um trabalho intenso, né? Além dos livros que ele psicografava, não sei que hora. Né? Pois é, muito... né? É importante a gente ressaltar
falar isso, porque nosso público é bem diversificado e a gente tem crianças, inclusive, de 10, 12 anos, enfim, assistindo, e talvez não possam estar entendendo que o Chico trabalhava o dia todo e psicografava as obras mediúnicas durante a noite, né, Eustáquio? O tempo do Chico era um patrimônio bem aproveitado, que ele, né, trabalhou fielmente, cuidava da família, né, porque a Cidália Batista desencarna com os filhos jovens, ele criou todos, ela ajudou a criar os da primeira família e ele criou as irmãs e os irmãos, né, que ele ficou com a responsabilidade. Então, ele tinha um trabalho intenso, né, para o próprio sustento, os trabalhos na casa espírita, a família, psicografava os livros, né, realmente foi um patrimônio que ele aproveitou bem, foi o tempo, né, que ele fez bastante coisa. E o Chico, eu ressalto nisso, que ainda nesse cenário que ele já estava vivendo, por quê? Nós vamos pular agora para 1952. Ele iniciou em 27. Então, portanto, já tinha 25 anos de trabalho do Chico, bem consolidado, como a gente vai ver um pouco mais adiante. E ele resolve fundar o Centro Espírita Meimei, ou o Grupo Meimei de Pedro Leopoldo, que é essa casa que eu apresento vocês aí. Fundado por ele, Arnaldo Rocha, no ano de 1952. É o trabalho mais íntimo que o Chico participou, pelo nosso entendimento, a nível de trabalho. Ele funda essa reunião às quintas-feiras para o socorro aos desencarnados, ou seja, a reunião de desobsessão. Devido aos casos sérios que ele via no Luiz Gonzaga, que era uma reunião pública, ele não tinha como fazer esse atendimento, o Arnaldo Rocha, que a história dele é de um ateu que perde a esposa, que é a Meimei, conhecida de todos nós no meio espírita, né? O Arnaldo passa a estudar de 46 a 52 com o Chico, e o Chico propõe a ele essa fundação do grupo, que era uma orientação dos mentores espirituais para que pudessem tratar os casos difíceis de socorro que se apresentavam a todos eles. Então, em 31 de julho de 1952, se funda o grupo Meimei, onde a Meimei, a Irmã de Castro Rocha, já tinha se manifestado, né, através do Chico, na casa do irmão dele, André Luiz. E aí inicia um grupo de trabalho com alguns amigos e os familiares do Chico. Então, foi um grupo íntimo, pequeno, né, que contava com um trabalho fora dos holofotes. Vamos dizer, o Chico já era uma pessoa muito pública, o trabalho dele já era cheio de holofotes. O Chico vai, se esconde e vai trabalhar numa reunião mediúnica como médium psicofônico, recebendo os espíritos sofredores com os demais médios da agremiação que foi fundada. Então, a gente vê a dedicação, a humildade do Chico para o trabalho, né? Ele não ficou parado naquele lugar. E eu acho interessante ressaltar isso, porque hoje o contato que eu tenho com algumas cidades, com algumas caravanas, enfim, eu acho que o trabalho mediúnico tem diminuído bem o trabalho de desobsessão. Nós precisamos fomentar mais preparo de médios para a prática mediúnica, reuniões de experimentação para cada um possa conhecer a sua mediunidade, a parte teórica, a parte prática. Nós vivemos uma transição planetária, nós não estamos no mundo de regeneração ainda. Muitos questionamentos, que a mediunidade não precisa mais, que não sei o quê, mas o que a gente vê? A necessidade que nós temos do trabalho de socorro espiritual, que os espíritos estão disponíveis. Vamos pegar a obra e vamos estudar a dificuldade que tem de trabalhadores para esse tipo de socorro. E o Chico identificou isso na época e funda uma casa especializada, é a casa que eu faço parte, desde 1983. Tive a felicidade de ser o primeiro da segunda geração. Eu trabalhei com todos aqueles que Chico tinha deixado aqui no trabalho. Acho que eu cheguei lá, já peguei o pessoal idoso, mas ainda consegui pegar uma boa rapa do tacho no aprendizado, sabe? Então, eu trabalhei com a irmã do Chico, com o cunhado de Meimei, com o próprio Arnaldo Rocha, com
vários amigos do Chico, que não tem como relatar agora, na tarefa mediúnica, e foi aí que nós recebemos a orientação. Nós fomos lá para trabalhar com mocidade, mas a condição imposta, o Chico e o Major, que era o dirigir na época, o irmão do Arnaldo, é que eu fosse para a reunião de quinta-feira para o aprendizado, né? E 10 anos após que a gente assume a casa. Então, tudo tem... Até essa convivência que vocês me perguntaram no início, né, nos colocou no lugar certo. Senão a gente não vai. Então, aqui é o Meimei, essa foto aqui é da década, né, de 50. Aqui é uma foto do Chico na reunião no grupo Meimei. Vocês estão vendo um gravador aí, eu vou contar a história do gravador para vocês. Hoje o Centro Espírita Meimei está assim, né? Mantém a sua característica interna, só mesmo uma fachada renovada. O trabalho é o mesmo, né? Graças a Deus. Aqui é o salão interno. Essa mesa aqui, gente, é a mesa deixada por Chico Xavier. Essa mesa mediúnica está lá desde 1952. E o gravador, ele tem uma história que muitos devem saber, mas eu não poderia deixar de falar, né? É do grupo Meimei. O Chico não fez psicografia no Centro Meimei. Lá ele trabalhou só na psicofonia. E como a reunião mediúnica, quem trabalha sabe, no final, os amigos espirituais sempre trazem uma palavra de orientação, né? Alguma instrução para que o grupo prossiga. E o Chico recebia essas mensagens no final da reunião. Os mentores do Chico eram André Luiz, era o Dr. Bezerra, era Meimei, era Batuíra, Padre Eustáquio, que hoje até é canonizado, enfim. Eram os mentores, né, os instrutores do Nosso Lar, vários manifestaram. Então, as mensagens estavam ficando na mente de quem estava na reunião. Eu sempre digo para o pessoal, olha, quando a gente escuta uma mensagem na reunião, quando a gente sai, 80% que ficou. Chega em casa, cai para 60%. Você dorme, levanta com 40%, daí uma semana a gente lembra de uma frase que marcou. Então, a memorização é muito difícil. Então, o Carlos Torres Pastorino doou o gravador para Arnaldo. Arnaldo reclamou que, infelizmente, estava perdendo mensagens, instruções para o trabalho da desobsessão valorosa, depoimento dos espíritos, já começava aí a questão da vida espiritual. Então, ele deu o gravador, passou-se a gravar, e depois era datilografada. Emmanuel instruiu que deveria enviar a FEB para que fizesse os livros. Foram lançados 2 livros, Instruções Psicofônicas, em 1955, e Vozes do Grande Além, em 1956. 57 que foi lançado, desculpa, as mensagens foram até 56. São livros assim, muito interessantes, estudos profundos sobre o trabalho de desobsessão, instruções valorosas, né? E ficaram gravados e foram... Onde Chico passava, virava um livro, né, gente? Tinha que ser registrado. E foi o registro do Meimei nessas 2 obras que ficaram. Em 1910, do centenário, nós íamos fazer uma homenagem a Chico lá no Meimei, e seria o seu centenário. E aí nós encontramos, essas fitas foram encaminhadas para o Oceano, que gerou um DVD, que tem um trabalho inédito, com a voz de Chico mediunizada das gravações originais daquela época. É muito interessante esse trabalho. E essa fita foi lançada no Meimei em 2012, nos 60 anos do Meimei. E nós fomos buscar o gravador para expor, que está com aquele memorialista que eu falei no início, o senhor Geraldo Leão. Aí nós fomos levar o gravador e ele falou que tinha umas pastas com as mensagens. Né? Qual foi surpresa nossa? Nós tínhamos originais do 3º livro. Com a ida de Chico embora, não foi publicado. E na pesquisa que fizemos, esse livro era para Arnaldo, em 2012, julho, Arnaldo estava encarnado. Nós fomos fazer todo o trâmite de digitalizar, doação dos direitos autorais, editora, preparando para o Arnaldo, já estava com 90 anos. Arnaldo fez o favor de desencarnar. Então, nós ficamos com a responsabilidade
de organizar o livro. E depois eu entendi, porque como eu era primeira e segunda geração, eu tinha que ter um olhar para esse trabalho, né? Eu tinha que pesquisar, eu tinha que resgatar. E foi uma oportunidade única de conhecer o trabalho do Chico, que nos mobilizou, e nós lançamos essa obra, chamada Registros Imortais, em 2013, onde a gente tem a história, né, do Chico nesse trabalho, as mensagens que não tinham sido publicadas e mensagens que ficaram guardadas por 60 anos. Não fica perdida. Eu fui entender por que foi 60 anos após, porque os espíritos que assinavam essas mensagens eram pessoas muito conhecidas no meio religioso, tanto católico, protestante e espírita, voltado muito para esse tipo de público, né? Então, é um trabalho que nos gratificou muito, né? Podem ler que vão gostar. Não é meu, porque é do Chico, né? Nós tivemos a felicidade de resgatar e organizar. E também fundamos agora, no Meimei, um memorial. É um resgate também histórico, que foi quando desencarna a última irmã dele, frequentadora do Meimei, Cidália Xavier. Todo o acervo que ela tinha de Chico foi doado para nós. Livros da primeira edição, bastante livros, todos autografados por ele, fotografias, objetos, né? Então, é um resgate também da memória do Chico aqui em Pedro Leopoldo. Vocês ficam convidados de estar conosco quando aqui vier, lá no Meimei. Então, as casas espíritas aqui, nós já estamos caminhando para o fim, né, gente? Nós temos a fundação em 1927, do Luiz Gonzaga. Em 31, o benfeitor Emmanuel inicia suas atividades diretamente com o Chico, né? Já trabalhava antes. Em 52, o espírito de Meimei começa a sua tarefa. Em 54, o espírito de Sheila começa uma tarefa com o Chico, lá no grupo Meimei, que depois originou uma outra casa hoje que chama Meimei, mas nós temos uma reunião do grupo Sheila até hoje no grupo Meimei, na sede do Meimei. E depois, em 62, o Bezerra de Menezes. Estou colocando isso para a gente ver que foram esses espíritos que trouxeram e sustentaram a doutrina espírita no Brasil, né? Hoje não tem uma cidade que não tem uma casa com o nome de um desses aí. Todos nasceram, a sua tarefa inicial, né? Teve um trabalho efetivo com Chico Xavier aqui em Pedro Leopoldo. E, por fim, a casa que estamos. Nós estamos nessa casa hoje, a casa de Chico Xavier, né? Que, com o desencarne, ficou de herança para um sobrinho e foi adquirida pelo benfeitor, que a transformou nessa casa de memórias e visitações aqui, como eu falei no início, que também tem um acervo bem interessante. Aqui é a casa do Chico. Eu estou exatamente nessa mesa aí, no trabalho de hoje. Mantém a sua arquitetura original, a réplica do quarto, enfim, tem várias curiosidades que nós convidamos a todos para vir. E em 1959 que dá-se a sua transferência para Uberaba, né? Ele atendendo ao convite, né? Muitas pessoas falam, mas por que Chico foi embora para Uberaba? O pessoal de Pedro Leopoldo tem muitas lendas em torno disso. Chico sempre foi muito querido aqui em Pedro Leopoldo, né? Não teve ninguém que expulsou ele. Acho que Chico também não iria sair daqui se ele não tivesse uma orientação do trabalho que ele ia realizar a partir daí. Né? Ele não teria essa fuga. Né? Então, eu acho que a interpretação é errônea, muito pelo contrário. Chico sempre teve muito carinho com os amigos dele aqui em Pedro Leopoldo. Mesmo assim, meu pai ele enviava fotos, enviava as caixinhas de mensagem para todos os amigos. Ele vinha passar o Réveillon com todos nós até finalzinho, início da década de 90, né? Final de 80 para 90, onde a saúde dele deteriorou um pouco mais. Então, o Chico sempre foi o filho querido aqui de Pedro Leopoldo. E hoje, eu acho que esse resgate que se faz da história do Chico aqui em Pedro Leopoldo é muito importante, porque a gente conhece o Chico na intimidade dele, na sua origem, no início de todo o seu trabalho. Porque o Chico que a gente conhece hoje é o Chico do mundo, né?
E aqui em Pedro Leopoldo, o Chico ele teve uma vida muito comum, né? Ele tomava cafezinho nos barzinhos, não é nos barzinhos, não, falava restaurante, né? Ia lá porque conhecia, tomava um café, ele transitava, ele sentava numa praça, enfim. Ele tinha uma vida normal, entre aspas, né? Uma vida comum aqui em Pedro Leopoldo. Evidentemente que, a passar do tempo, aquilo foi reduzindo, né? E ele teve outros compromissos a realizar em Uberaba. E em outro lugar que é bem visitado é que em 1980 foi fundada a Praça Chico Xavier, né, que tem o busto e uma estátua de bronze dele, né, e onde nós temos a nossa banca do livro espírita também. Então, a Praça Chico Xavier é um lugar que o pessoal gosta muito de visitar, é uma homenagem do povo de Pedro Leopoldo, a primeira homenagem efetiva, pública, digamos assim, a Chico Xavier. E já foi em 1980. O senhor Chico Xavier já estava com seus 70 anos, com a obra consolidada. Aqui, gente, a título de curiosidade, esse aqui é o lar onde eu falei que Chico passava o Réveillon. Aqui a gente chamava de Asilo de Idosos, Lindolfo Ferreira, que era o nome do cunhado dele, aqui que ele recebia todos em Pedro Leopoldo no final do ano, numa grande festa de café com leite e pão com manteiga, que era o que era servido a noite toda. Entendeu? E ali era uma festa porque quem tocava violão ia lá tocar violão, quem declamava uma poesia fazer, quem estava tomando uma cachaçinha, estava na rua, ia lá cumprimentar Chico, e todos eram bem recebidos ali e ia a madrugada fora, né? Então, é uma recordação que nós temos aqui muito, muito bonita do Chico junto a nós em Pedro Leopoldo. E hoje, né, não por coincidência, lá é o Lar Espírita Chiquinho Carvalho. Chiquinho Carvalho é o cunhado do Chico, o esposo de Cidália Xavier. O prédio nos foi doado para que pudesse transformarmos em creche. Então, a gente, filiado ao Grupo Meimei, foi fundada essa creche em 1995. Funcionou em comodato, numa casa cedida, né? Até pela companheira que, na outra vez, eu não pude fazer a live, que ela tinha desencarnado. Eu deixo a homenagem a ela, que ela nos cedeu a casa até 2008, que nós transferimos para essa casa aí. Bom, gente, eu estou caminhando para o final. Aqui, finalmente, aqui vai ser um resumo. Eu vou precisar de mais 4 minutos, se vocês me dão. Fica à vontade, pode ficar à vontade. Então já começou. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou para outros seguir. Pregou tanta paz, deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu.
Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor ele sempre estendeu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Nesse plano aqui, sua missão terminou, mas sua marca pra sempre nessa terra deixou. Quando sente saudades, faz assim como eu, cante essa canção que o Chico renasceu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Prontinho, essa que eu tinha para apresentar, rapidinho, né? 1 hora parece que é muito, mas passa tão rápido que eu nem notei. Então, é uma homenagem que a gente faz a Chico, né? Essa trajetória, depois desse reconhecimento público, quanta coisa veio, ainda continua vindo, que agora está em votação para, né, a comenda federal, que ainda não tinha. Deve sair a votação em breve, né? O Chico ultrapassa, é hora concura qualquer título, não precisa de não nem... pode concorrer, né? Não. É interessante que o Oceano perguntou, irmã dele, sobre essas homenagens, porque o Chico era avesso à homenagem, né? E só depois que ele desencarnou, que todo mundo tomou vergonha na cara e foi fazer, né? Falta de vergonha, porque ele não gostava. E a resposta dela é interessante, ela fala que ele não precisa disso, mas tudo é feito para realmente não se perder, né, a memória desse grande brasileiro, desse grande cristão, que foi o Chico Xavier, né? E ela fala que ele deve olhar lá do alto e falar assim: ô, coitados, eu não mereço, né? Mas mais do que merecido tudo. Ele não precisa, mas nós precisamos. Nós precisamos e ele merece. Claro. Ele merece, né? É isso mesmo, mas não tem necessidade, mas é para perpetuar, né? A história está sendo espalhada a 4 cantos, né? Que senão ela morre. Eugênio, belíssimo passeio, belíssima viagem que você nos proporcionou. Você está de parabéns, você, a sua equipe que está aí auxiliando, né? Foi uma viagem realmente bastante emocionante no tempo, na vida, no exemplo de Chico, para a gente como ser humano, como espírita, como criatura, enfim, como filho de Deus. E a gente realmente te agradece. Eu estou sem palavras aqui, eu não quero ficar repetitivo, mas o teu trabalho em cima do que você nos mostrou hoje demonstra o carinho que você tem por Chico, pela doutrina e pelas pessoas que ainda vão conhecer Chico através desse belíssimo trabalho que você fez. Você está de parabéns. E a gente agradece. Eu que agradeço, foi uma alegria muito grande estar com vocês. Um abraço para o Luiz Carlos,
o Cício, que é aí da região, que está nos assistindo, e a todos vocês e todos que estiveram conosco. Eu queria fazer um convite, né, para que visite o nosso canal, Eugênio Eustáquio Meimei, que tem outras histórias, outros assuntos lá tratados. Então, quem quiser fazer a sua inscrição vai ser bem-vindo, vai ser uma alegria continuar compartilhando com vocês esses assuntos tão bons, né, que a doutrina nos oferece. Visitaremos, com certeza. Então, tá bom. Um abraço para vocês. Um abraço para você, para todo o teu pessoal aí. E um abraço especial para você que ficou conosco até agora, com certeza se emocionou. Que você tenha uma linda noite de sonhos, que o nosso Mestre Jesus acompanhe você hoje, agora e sempre. E assim, nós vamos dar por encerrado o nosso trabalho dessa noite, agradecendo a esses benfeitores e pedindo todas as bênçãos do mundo para esse nosso querido Chico Xavier, que certamente se encontra conosco em pensamento, em vibração de muita paz e muito amor. E terminamos assim, então, essa noite. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau.